Fala, meu respeitável público. Bom dia, hein? Boa terça-feira, boa Liga dos Campeões para vocês. Esse é um vídeo de prévia dos jogos desta terça-feira das oitavas de final da Liga dos Campeões. Eu não sei se vai ter prévia de amanhã, embora eu gostaria muito de fazer, especialmente para Atlético de Madrid e Real Madrid, mas hoje eu chego tarde do jogo do Barcelona. O jogo aqui começa às 6h45, termina às 8h30 se não tiver prorrogação. Chego em casa mais de 9 horas para assistir ainda Liverpool Paris Saint-Germain e me preparar para ir para Madrid. Vou para Madrid fazer o Atlético de Madrid Real Madrid nessa quarta-feira. Então não sei se eu vou conseguir tempo para fazer a prévia de amanhã. Sobre a semana passada, eu tinha feito as prévias e os palpites para vocês e a gente não foi tão mal, na verdade sim. Na quarta-feira, Benfica-Barcelona, eu tinha dado uma dica de anytime para Leeds e tinha falado que eu achava que o Barcelona vencia, uma certa, uma errada. Feyenoord-Inter, a minha dica foi menos 2,5 gols, também deu certo. Bayern e Bayer Leverkusen, indica de que o Bayern ganhava, deu certo, de que ambos marcavam ou não. PSG e Liverpool, essa aqui eu errei as duas. Vitória do Paris Saint-Germain e anytime do Salah. O Paris Saint-Germain mereceu anytime, né? Cá entre nós, mas acabou não rolando. Dessa terça-feira, meu povo, eu vou começar com Barcelona-Benfica. Vocês sabem que eu não fico fazendo bait, fazendo vocês esperarem no vídeo. Uma relação bem sincera com vocês aqui de conteúdo. Por isso que eu também espero que sempre que vocês puderem ajudar dando like, se inscrevendo também ajuda bem. De Barcelona-Benfica. Tem o fator Rafinha, marcou 3 gols nos 2 jogos contra o Benfica. Está numa muito boa fase. Aqui em Barcelona começa a ter, pelo menos neste momento da temporada, um pouco de mudança de chip de imprensa e torcida, entendendo de que o melhor do mundo pode ser o Rafinha e não Lamine Yamal. Acho que chega um momento que mais ou menos o colégio eleitoral tem que decidir entre um e outro. Foi assim na temporada passada com o Real Madrid, entre Vini e Bellingham, já tinha sido assim também entre Mbappé e Vinícius anos atrás no Real Madrid. E a gente começa a ver mais perguntas ao Hans Flick de que será que o Rafinha é o melhor do mundo, mais debates assim na imprensa e também entre a torcida do Barcelona. Eu quero fazer uma correção aqui. Eu falei no vídeo respondendo perguntas na sexta-feira que o Rafinha era o brasileiro com mais participações em gols em uma única temporada do Barcelona. Até deixei lá um comentário fixado no vídeo. Isso foi baseado em uma informação da Rádio Raku que estava errada. Confiei na informação, que aliás é de um jornalista que normalmente vai muito bem nisso de recompilar dados e tal. Não conferi, culpa minha. E acabamos caindo numa armadilha. Estava errado, o Rafinha não é o brasileiro com mais participações. O Neymar teve algumas temporadas com mais de 45 participações em gols. Até aqui o Rafinha tem 41, 25 gols, 16 assistências, é também um ótimo número do Rafinha. Eu quero chamar a atenção para os números do Rafinha em Liga dos Campeões. Nessa temporada são 13 participações em gols, é o jogador com mais participações dessa edição da Champions. Ele tem 9 gols e 4 assistências. Os 9 gols do Rafinha, desses 9, 7 deram vitórias ao Barça em 4 partidas. Contra o Bayern de Munique, o jogo foi 4-1 com 3 gols do Rafinha. Não fossem os 3 gols, o jogo teria sido 1-1. Eu sei que tem a dinâmica do jogo, que seria diferente. Eu estou simplesmente tentando fazer uma conta de 2 mais 2, e eu também sei que nem sempre 2 mais 2 dá 4. Contra o Borussia Dortmund, 3-2, ele fez 1 gol. Não fosse pelo Rafinha, o jogo teria sido 2-2, não fosse pelo gol dele. Contra o Benfica, o 5-4, não fossem os 2 gols do Rafinha, teria sido 4-3 para o Benfica. Contra o Benfica na volta, 1-0, não fosse o gol do Rafinha, teria sido 0-0. Então esses 3 gols contra o Bayern, os 3 contra o Benfica, 6. O gol contra o Dortmund, 7 em 4 partidas. O Barcelona venceu esses jogos que objetivamente não fossem os gols do Rafinha, não teria vencido, entendendo e respeitando os contextos das partidas que teriam sido muito diferentes. Mas o que não dá para negar aqui é que é um jogador muito decisivo nessa temporada para o Barcelona, vem realmente decidindo as partidas e fazendo a diferença. Fator Lamine Yamal. O Lamine não marca há 6 jogos, nessas 6 partidas ele só contribuiu com 2 assistências. Isso também é um pouco de trampa dos números. O Lamine não jogou bem, por exemplo, contra o Benfica, mas o Lamine tinha jogado muito bem contra a Real Sociedad e terminou sem nenhuma participação efetiva. O primeiro gol, aquele do Gerard Martin, o Lamine Yamal bagunça toda a defesa da Real Sociedad, passa para o Dani Olmo, que faz o passe final. Então Dani Olmo e Gerard Martin saem com os números, assistência e gol, só que o Lamine fez toda a jogada. Contra o Atlético de Madrid no 4-4, o Lamine Yamal faz uma partidaça e só termina com uma assistência, termina sem gol. O que diz que ele faz mais do que os números, mas também que ele precisa melhorar os números, principalmente de gols. O Lamine precisa finalizar melhor, 17 anos, está melhorando,
de fato está melhorando nessa temporada, se eu não me engano, ele tem 11 gols, na última ele teve 7. Está melhorando o número dele de gols, mas eu acho que é o que ele melhor precisa trabalhar ainda, é a finalização. Do resto do Barcelona, o Araújo joga no lugar do Pau Cubarsí, que foi expulso, e aqui fica a curiosidade de ver como é que o time vai se comportar depois da morte do Carles Minharro, o médico do Barcelona, no último sábado. A gente viu algum abatimento de funcionários, staff, de sábado para cá, muitas manifestações. Eu sei que quem aparece para a torcida e para a imprensa são os jogadores, o técnico, de vez em quando os diretores, o médico, esse tipo de gente não aparece, mas lá dentro eles são muito importantes. Então ontem no treino do Barcelona dava para ver um ambiente, entre os jogadores até não, mas fora de campo pesado. O Hans Flick perguntado sobre isso, ele falou que também pode ter um efeito contrário, de tentarem ganhar as partidas em homenagem ao médico que faleceu no sábado, antes da partida contra o Osasuna. Querendo ou não, o Barcelona descansou, né? Seriam 4 titulares, o Koundé, Lamine, Rafinha e Dani Olmo, se eu não estou enganado, seria titular no final de semana. Então foram jogadores que descansaram, fora esses que jogariam titulares contra o Osasuna, os outros que nem foram relacionados ou que seriam reservas. Um descanso forçado, mudou um pouquinho as dinâmicas, porque tinha feito só um treino de ativação no sábado, aí como é que treina no domingo, na segunda-feira, muda um pouco como é que funciona a dinâmica da equipe e ainda tem esse fator mental. Vamos ver como é que vai pesar para esse jogo contra o Benfica. Pode ter 3 fatores: uma muito boa resposta, um abatimento ou não mudar nada. Então, simplesmente não dá para saber. Vamos ver durante o jogo se alguma coisa vai transparecer ali do que uma perda profissional e pessoal para os jogadores pode causar em uma partida de futebol horas depois ou dias depois. Do Benfica, gente, poupou 6 jogadores contra o Nacional da Ilha da Madeira no final de semana. Não vai ter o Carreiras, que foi muito bem contra o Lamine Yamal, é um bom lateral. Vai jogar o Dó, que é um sueco que acabou de chegar, é mais ofensivo do que defensivo. Vamos ver o teste dele defensivo contra o Lamine, o que ele pode aportar ofensivamente ao Benfica. E também não joga o Di Maria, já não tinha jogado a partida de ida, o Di Maria está machucado, nem viajou aqui para Barcelona. Quem deve voltar é o Florentino. Jogou o Leandro Barreiro, jogador de Luxemburgo, não do Vanderlei Luxemburgo, ele nasceu em Luxemburgo, um luxemburguês, e deve voltar o Florentino, que é melhor do que o Barreiro para fazer a função de um meio-campista que faz saída de bola, mas que também chega de segunda linha. É bom jogador o Florentino, inclusive, eu gosto dele. Para o Benfica ter sorte contra o Barcelona, o que eu acredito que deve fazer é pressionar e morder, e pressionar, e pressionar, e pressionar. Quando o Benfica se comportou jogando mais atrás contra o Barça, não deu certo. Os bons momentos do Benfica nos 2 jogos foi quando ele foi morder lá em cima e pressionou. Isso tem um risco, porque o Barcelona pode sair disso e correr muito bem nas costas dos defensores do Benfica, mas é o que eu acho, tem que correr risco, não tem outro jeito. Acho que correu poucos riscos quando teve um jogador a mais. Aliás, nunca na Liga dos Campeões um time havia vencido uma partida tendo um jogador menos por 65 minutos de jogo. O Barcelona conseguiu contra o Benfica algo que ninguém nunca tinha conseguido. Quem tinha chegado mais perto era com 60 e poucos minutos a Juventus contra o Valência. Em 2018 venceu por 1-0. Cristiano Ronaldo naquela oportunidade tinha sido expulso. E o goleiro da Juve era o Chesney, goleiro do Barcelona também. Acho que agora o Benfica tem que arriscar bastante. Assim, tem muito pouco a perder, porque já perdeu a partida de ida. Arriscar ir para cima do Barcelona, tentar pressionar. Se ficar atrás esperando para contra-atacar. É uma tática que já deu certo contra o Barcelona em casa essa temporada. Atlético de Madrid, Leganés e Las Palmas levaram assim, esperando e contra-atacando. Mas eu acho que o Benfica pode ser mais perigoso mordendo e pressionando, porque fez isso muito bem nas 2 primeiras partidas e não fez bem ficar atrás e sair só em contragolpes. O Benfica, nessa Liga dos Campeões fora de casa, tem 4 vitórias e 1 derrota. Ganhou muito mais do que perdeu. Ganhou 2 vezes do Mônaco, ganhou da Juve na última rodada da fase de Liga e ganhou do Estrela Vermelha. Perdeu para o Bayern de Munique pelo placar de 1-0. Benfica aqui na última rodada do Campeonato Português, no sábado, fez 3-0 no Nacional da Ilha da Madeira. Dica para esse jogo. Tá tudo, os mercados, se vocês forem lá na KTO para ver, os mercados estão dando uma chance muito grande de muitos gols, que os 2 times marquem, que o Barça vença. Vitória do Barça, cerca de 1.4, que os 2 times marquem cerca de 1.5, mais
do que 2 gols, cerca de 1.3. Estou falando cerca de, porque é dinâmico, né? Vocês podem entrar lá e tá 1,36, tá 1,35, tá 1,25. Então, estou falando cerca de. Ou seja, o que a casa espera? Que saia muitos gols, que o Barcelona vença e que os dois marquem. Então, é uma muito boa combinar isso daqui. Ambos marcam e o Barcelona vence, pagando 2.3. Para quem está otimista com o Barcelona, e deve estar otimista com o Barcelona, essa, para mim, é a melhor combinação que tem, porque o resto tem pouco valor. Então, para mim, essa daqui, 2.3, que ambos marcam, o Barcelona vence, é a melhor opção. Agora, a classificação do Benfica está pagando 11. Para quem é mais pessimista, para quem também tem muito valor na classificação do Benfica, o Football Meets Data coloca que a chance do Benfica se classificar de 12%, então pagar 11 é mais ou menos por aí mesmo, a KTO também entende que é mais ou menos esse o valor. 11 vezes é bastante. Eu acho que vai passar o Barcelona, eu acho que o Barcelona vai vencer o jogo, o Barcelona é favorito, mas aqui tem muito valor a classificação do Benfica pagando 11, isso tem. A dica que eu dou é ambos marcam e o Barcelona vence, tá? Essa é a dica. Dos outros jogos, eu vou passar muito rapidamente por Inter e Feyenoord. A Inter vem de um 3-2 sobre o Monza, jogou com o time titular no campeonato italiano, está cabeça a cabeça com o Napoli, tem um pontinho só de vantagem na liderança. A tendência é que possa poupar, se não de início, mas durante a partida, alguns jogadores contra o Feyenoord, que chega com 9 desfalques e o novo deles é o Igor Paixão, que se machucou num treino, é o melhor jogador do time desde a saída do Santi Jiménez rumo ao Milan. Então o Feyenoord que perdeu na ida por 2-0, que precisa fazer gols na Inter, que sofreu apenas um gol nessa Liga dos Campeões, com muitos desfalques, especialmente no setor ofensivo. O Milambo, que é um nome engraçado, também não joga. Então acho que aqui a Inter menos 1, ou seja, se a Inter vence por mais do que um gol de diferença, tá pagando cerca de 2, é a dica que eu dou para vocês. Porque vitória da Inter tem pouco valor, que o jogo tem poucos gols também. Aqui eu acho que a Inter vai vencer por mais do que um gol de diferença. Acho que naturalmente vai vencer bem o Feyenoord. E se vencer só por um gol, anula. Empate ou Feyenoord, a gente perde. Mas a minha dica é Inter menos 1 nessa partida. Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, os dois times pouparam no final de semana. O Bayern de Munique tirou todos os titulares da partida contra o Bochum, perdeu por 3-2, o Palhinha foi expulso, o Gnabry perdeu pênalti, ainda foi um jogo muito acidentado. O Leverkusen, por outro lado, teve mais acidentes ainda, porque poupou meio time, mas o Wirtz, que entrou no segundo tempo, se lesionou, um problema sério de ligamento de tornozelo, se eu não estou enganado, vai ficar várias semanas fora. O Tapsoba e o Xhaka são dúvidas também, e os dois também jogaram no final de semana para essa partida. Então, se não tem Xhaka e não tem Wirtz, com uma montanha de 3-0 para remontar, acho muito difícil realmente a vida do Bayer Leverkusen. O Bayern de Munique é considerado muito favorito para esse jogo. A minha dica aqui é anytime do Harry Kane. Se o Bayer Leverkusen jogar com os braços um pouco mais baixos, o Bayern de Munique tendo um definidor como é o Harry Kane, tem muito boa chance de marcar, está pagando cerca de 2.3 lá na KTO. A dica que eu dou aqui é gol do Harry Kane. Eu não vou dar dica de que um time vence ou outro, porque o Bayern de Munique pode administrar uma derrota por um gol de diferença, por exemplo. Então, para o Bayern faz pouca diferença empatar, perder de pouco. É bastante administrável. Aqui eu vou mais em algo individual, que é se esse jogo se abrir um pouco, se o Bayer Leverkusen baixar um pouco os braços, tem um cara ali sempre pronto para marcar, de mais de 30 gols na temporada, que é o Harry Kane. E para finalizar, o outro grande jogo do dia, Liverpool e Paris Saint-Germain. No primeiro jogo, eu achava que o Paris Saint-Germain venceria e jogou para vencer. O Paris Saint-Germain vem jogando muito bem. No final de semana, o Liverpool jogou com o time completo contra o Southampton. Tomou susto, virou o primeiro tempo perdendo por 1-0. Logo no início do segundo, Darwin fez um gol depois de uma boa jogada do Luiz Dias, sofreu um pênalti e venceu por 3-1 com mais 2 gols do Mohamed Salah. E o Paris Saint-Germain poupou todos os titulares no campeonato francês e venceu por 4-1. A partida de ida e depois o susto do Liverpool no jogo contra o Southampton no final de semana, o momento do Liverpool, o momento do Paris Saint-Germain, me convidam a pensar que esse jogo está muito aberto. O jogo ser em Anfield e o Liverpool ter tido uma semana para entender o que fez de errado e corrigir, eu acho que pode fazer com que o Liverpool tenha um pouco mais de tranquilidade. Se for o mesmo jogo do Parque dos Príncipes, se as equipes repetirem as atuações que tiveram, o Paris Saint-Germain vai se classificar. Porque é muito difícil que o Alisson tenha 2 noites daquela em um espaço de uma semana.
Então, se o Paris Saint-Germain criar o número de chances que criou e não permitir ao Liverpool chances como não permitiu, basicamente só uma, a tendência é que o Paris Saint-Germain faça 2, 3 gols, até mais no Liverpool, e que o Liverpool faça poucos. A questão é que cada jogo é uma história, né? Outro dia teve um Brasil e Argentina no Sub-20, a Argentina fez 6, e depois de uma semana, na fase seguinte da competição, acho que o jogo foi 1-1 ou 0-0, 1-1. Um empate. Então tem vezes que um time goleia e uma semana depois ele não consegue golear o outro, até valendo mais. Futebol tem dessas coisas. Se você pega 2 bons tenistas, ou um tenista bom e o outro pior, a tendência é que as 2 vezes ele ganhe com muita facilidade. No jogo de basquete, é mais ou menos a mesma coisa. Natação, correr, futebol tem uma dinâmica bem diferente. Então aqui o Liverpool pode fazer um jogo bem diferente contra o Paris Saint-Germain. A questão é que eu acredito que o Paris Saint-Germain vai de novo jogar bem. A parada é saber se o Liverpool também vai jogar bem, mas que o Paris Saint-Germain vai jogar bem, isso eu tô comprando. Mais do que 3 gols, pagando 2 aqui. Acho que é um jogo que vai se abrir. Em algum momento vai se abrir. O normal, pelo que foi o jogo de ida, seria um jogo de mais do que 3 gols. Lembrando que se sair exatamente 3 gols, anula. Eu tô imaginando que vai ser um 3-1, 2-2, alguma coisa assim, 4-0, para algum dos dois lados. Para ficar, isso é a dica que eu dou para vocês irem na KTO. Para ficar de palpite de jogo, eu acho que o Paris Saint-Germain vai ganhar, tá? Não sei se classifica, porque eu não sei se ele vai conseguir ganhar por mais do que um gol. Mas assim como eu achava que ia ganhar na ida, vi um time que mordeu muito bem, que pressionou muito bem, que atacou por todos os lados. Eu acredito que o Paris Saint-Germain possa repetir esse jogo. É um time jovem, vai jogar em Anfield, isso tudo é muito complicado. O Liverpool em Anfield, especialmente na Liga dos Campeões, é muito forte. Eu sei tudo isso. Eu estou pensando futebolisticamente o que o Paris Saint-Germain vem oferecendo nas últimas semanas, e ofereceu contra o Liverpool há uma semana atrás, no Parque dos Príncipes. Eu acho que pode vencer e pode se classificar. O Football Mix Data, falando mais uma vez, dá 84% de chance de classificação para o Liverpool. Uma lavada o que eles consideram que o Liverpool vai se classificar. Eu vejo isso aqui mais aberto do que um perfil de estatísticas que simula 10 mil vezes um resultado. Ou seja, ele está certo ou eu estou errado. Mas eu estou levando em conta esses fatores futebolísticos para ter essa análise. Vamos ver o que acontece, gente. Bom dia de futebol para vocês. Todos os jogos estão na Max. O Barcelona contra o Benfica é exclusivo, o TNT Max, a bola rola 12h45. A partir de 1h30 tem pré-jogo para vocês. Convido todos a acompanhar com a gente. E convido vocês também a deixarem um like aqui, se inscreverem no canal, porque depois do jogo tem análise dessa partida, se eu conseguir. Tem análise depois de Liverpool e Paris Saint-Germain também, não vou prometer. Tá certo, gente? Um beijo para vocês, hein? Bom dia. Até já.